Prezados irmãos, neste momento nós vamos dar início à nossa reunião e em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, em nome da bendita Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, eu cumprimento a todos e desejo que a paz e a bênção desses santos possa estar com cada um de nós. Principalmente, irmãos, nesse momento que aqui estamos reunidos como igreja, como irmãos, como família, como filhos de Deus, nesse tabernáculo santo. Aqui estamos para prestar o nosso louvor, a nossa adoração, também os nossos agradecimentos por tudo quanto Deus, o nosso Pai, tem providenciado para proporcionar a nós uma vida pautada dentro da sua justiça. E é justamente por isso que aqui nós estamos hoje. Para logo mais meditar em pontos importantes da nossa doutrina. Doutrina esta que, acompanhada de uma disciplina vinda dos céus, nos qualifica como santos ainda na vida do corpo nesta terra. Daí eu desejar que todos sejam bem-vindos a esta reunião. Desejo que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo possa conceder sabedoria para todos nós, para que nós possamos alimentar o nosso espírito mais uma vez. Nesta reunião, a qual iremos relembrar os ensinos do nosso querido e Santo Irmão Aldo e também da grande vitória que o Reino dos Céus alcançou hoje, com a realização do Santo Batismo em nossa sede. Por isso teremos uma programação do coro, uma programação especial, falando sobre esse dia. Dia que para nós já batizados, relembramos o momento em que entramos a nossa sede, principalmente o momento que descemos as águas batismais. E para aqueles que assistiram o batismo hoje, viram como é lindo, como é maravilhoso o momento de declararmos a nossa fé diante de tudo e de todos e fazendo um voto para melhor servir a Deus, de ser fiel e obediente aos seus ensinamentos. É com esse propósito que aqui nós estamos hoje e eu desejo que todos possam realmente se alimentar espiritualmente em mais esta oportunidade. Também cumprimento nossos internautas, que já passam a acompanhar a nossa reunião. Peço que, se puder, fique até o final da mesma. E assim também tenho certeza que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo vai alimentar o seu espírito. Agora eu convido os que estão assentados, que se coloquem em pé. Nós vamos fazer uma oração pedindo a direção dos céus, a ajuda da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo para os atos da nossa reunião. Oremos. Bondoso Deus, feliz e contente mais uma vez como teus filhos, nós aqui encontramos reunidos no seu tabernáculo e viemos com o desejo de prestar ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor, mas também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito para proporcionar a nós momentos felizes na nossa vida, com a certeza de que santos e anjos nos ajudam para alcançarmos vitória. A nossa gratidão sincera também a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, ao Senhor Santo Irmão Aldo, por tudo quanto tem feito, pelos ensinos da doutrina, da disciplina e principalmente pelos mistérios revelados para nós nos dias presentes. Também agradecemos a presença de santos e anjos que está conosco nesta reunião. E agora, Santa Vó Rosa, pedimos que a Senhora, junto com o Santo Irmão Aldo, com a Mãe Virgem Maria, nos dá a direção dos céus, para que todos os atos da nossa reunião possa ser como prova de gratidão e de reconhecimento por tudo quanto a Senhora tem feito por nós. Pedimos que o Senhor Santo Irmão Aldo venha estar conosco nesta oportunidade, nos ajudando, nos alimentando, nos fortalecendo na fé. Cremos que
A nossa reunião já está em tuas santas mãos, porque sabemos que o reino dos céus está olhando por todos nós. Por isso, prestamos à Senhora Santa Vó Rosa, à Mãe Virgem Maria, ao Senhor Santo Irmão Aldo, a Jesus e a Deus o Pai, a nossa gratidão. Amém. Cantamos o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma, a sã doutrina, e a nossa força andarmos sempre na verdade. Amém. Os irmãos podem se assentar? E na sequência nós vamos cantar mais alguns hinos do nosso inário. Iniciaremos cantando o hino de número 132, Vamos Lutar. Ó apostólicos, vamos lutar, sem nada jamais temer, empunhando a bandeira da vitória. Vamos enfrentar todo o mal e com Jesus sempre vencer. Jesus é o santo comandante e dele temos o poder. Anjos e santos da glória celeste estão sempre a nos proteger. Vamos avante, almas a salvar. Jesus ao Pai prometeu uma igreja fiel e santa, de todo pecado pura e limpa, para ser triunfante e arrebatada aos céus. Apostólicos, vamos lutar para muitas almas salvar. Cantaremos na sequência o hino de número 139, Jesus te chama. Ó tu que estás no pecado, ouve esta voz aclamar. É Jesus quem está te chamando, pois Ele quer te salvar. Se ficares no mundo perdido, e será de tua alma, ó pecador, venha a mim, venha arrependido, aceita-me como teu Salvador. Sejas humilde e sincero, venhas pedir perdão. É Jesus que fala contigo, dá-me o teu coração.
como teu Salvador. Cantaremos ainda o hino de número 141, Convite à Salvação. Jesus é um bom amigo, nele há justiça e amor. Ele salva o de coração contrito e sara-lhe também a dor. Venha assim, venha ao aceitar e não endureça o teu coração. Aceita-o, pois quer te salvar e livrar-te da escuridão. Sua palavra é verdade, para o teu corpo é saúde, para teu espírito eternidade, na mais sublime santidade. Cantaremos na sequência o hino de número 48, Cumpra teu voto. Apostólico, fiéis e sinceros, confiantes, vamos avante. Nada temos que temer, pois Jesus, a Virgem Maria, a Santa Forrosa e o Santo Irmão Aldo, nos tens dado poder para vencer.
nome do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a todos os irmãos que vieram para esta reunião. Agradeço o trabalho que os nossos regentes prepararam com os componentes do coral e orquestra para alegrar o nosso espírito, para nos preparar e principalmente, irmãos, para relembrar a nós esse dia tão importante na obra de nossa igreja, que é o dia que é realizado o Santo Batismo. O dia em que muitos declaram a sua fé. O dia que muitos relembram o voto que fizeram. E pode fazer uma análise na sua vida se está vivendo realmente o que prometeram. Também é um dia, irmãos, em que toda essa vitória que nós contemplamos no dia de hoje, nós devemos ao Santo Irmão Aldo. Ele nos ensinou a crer. Ele nos ensinou a confiar. E só não ensinou, mas também demonstrou na vida de muitos o poder que está disponível para aqueles que alcançam mérito diante de Deus. Então, prezados irmãos, é um dia marcante na obra de nossa igreja. Agradeço também os nossos internautas. E agora nós vamos passar para a parte da meditação. A mensagem tem o título Primaz, Santo Irmão Aldo. É uma mensagem, irmãos, que ela não só homenageia o Santo Irmão Aldo, mas também nos leva a meditar em pontos importantes do seu ministério. E é por esses pontos importantes que nós vamos começar a nossa meditação nesta reunião. A mensagem diz: Santo Irmão Aldo nasceu predestinado. Predestinado para cumprir uma missão profética nesta terra. Entendam, prezados irmãos, que quando falamos que o Santo Irmão Aldo nasceu predestinado, nós não estamos direcionando essa predestinação somente a ele, Santo Irmão Aldo. Muitos outros profetas, ou por que não dizer todos os profetas, nasceram predestinados também para o cumprimento desta missão. Nós temos um exemplo muito claro e que é muito conhecido do santo profeta Moisés. Na época que ele nasceu, os homens já estavam esperando o nascimento do Salvador. Porque já começava a falar em alguém que viria para libertar. Aí o que o rei da terra onde ele nasceu decretou? Que matasse todos os primogênitos. Todos os primeiros filhos dos familiares, até os 5 anos de idade, era morto. Mas Moisés tinha nascido predestinado. Recém-nascido ainda, a mãe não queria ver o seu filho ser morto na sua frente. A história sagrada diz que ela teceu um balainho, forrou bem, colocou o menino deitado dentro e soltou nas águas do rio Nilo. E ficou cuidando. O que ia acontecer? Logo mais abaixo, a filha do rei estava junto com suas servas no rio. E quando ela viu aquele balaio, escutou o choro de uma criança, ela pediu que pegasse, e a filha do rei, daquele que mandava matar, pegou o menino e disse para o pai dela: esse nós vamos criar para nós. E colocaram o nome de Moisés.
aquele que nasceu predestinado justamente para enfrentar o rei, o qual aonde ele estava sendo formado, onde ele estava crescendo naquele palácio. Ali ele cresceu, se formou homem. E chegou o dia que ele pegou o seu destino para viver a sua vida, porque aquela vida de palácio não era para ele. E quando ele pegou o seu destino, Deus falou com ele. Lá no campo, quando ele estava cuidando das ovelhas, então uma chama muito forte em uma árvore, e ele aproximou para ver o que era. E Deus fala com ele: Moisés, descalce os teus pés, porque o lugar que pisa é santo. E ali Deus passou para ele o que Deus queria que ele realizasse. E a própria história conta, irmãos, que Moisés ele tinha dificuldade para falar. Nós falamos hoje gago, né? Pessoas têm dificuldade para falar. Moisés era assim. Mas Deus disse para ele: não, é você mesmo. Leva seu irmão junto, e seu irmão vai expressar as palavras com clareza, mas os milagres é você que vai realizar. A libertação do povo é você que vai pedir para o rei, e você vai ter todas as provas precisas para que o rei veja que você é o enviado meu e liberte o meu povo. Um povo sofredor, irmãos. Um povo carente. Um povo que vivia escravizado. E assim Moisés o fez. Libertando aquele povo, como os irmãos sabem, e nós falamos muito da libertação na passagem da semana da Páscoa. Eu estou mostrando isso para os irmãos entender que um profeta de Deus não é nomeado por homens. Alguém escolhe, alguém vê qualidades, e a pessoa então prova as qualidades as quais Deus precisa, como nos tempos presentes isso se deu na pessoa do santo irmão Aldo. Nasceu predestinado, nasceu com um espírito forte. Isso quer dizer, irmãos, espírito forte é aquele espírito determinado em fazer o bem. É aquele espírito que não aceita as pessoas vir com influências. Não. Assim foi a formação do santo irmão Aldo. Ajudou muito porque foi criado na casa da Santa Avó, ela era sua tia. E ela, como já predestinada também para ser o Consolador, o Espírito da Verdade, então ensinou como viver. E o espírito dos dois eram idênticos, porque só fazia o bem, sem olhar a quem, como diz a doutrina. De maneira que o santo irmão Aldo, ainda antes de receber o chamado, como os irmãos já ouviram falar, ele tinha o seu trabalho, ele trabalhava de táxi num ponto no Hospital das Clínicas em São Paulo. Muitas vezes ele socorreu pessoas que precisavam de uma corrida, mas não tinham dinheiro para pagar. Chegando ao ponto dos outros seus companheiros de trabalho, quando era indagado por essas pessoas, já apontava para ele: não, vai lá e pede para o Aldo, ele que é o bonzinho. Ele que faz corrida sem receber, nós não. E as pessoas iam até ele e ele fazia sem medir esforço. Irmãos, isso é um dom que a pessoa recebe de Deus para ajudar. Agora, ele não sabia que Deus já estava lhes testando para a grande missão a qual ele ia cumprir logo mais. E num daqueles dias que ele estava ali, no seu ponto de táxi, chegou uma senhora com uma filha, pedindo um socorro, uma corrida. Ela não tinha com que pagar.
porque tinha trazido uma de suas filhas, pequena, tinha sofrido queimadura e havia falecido. E o santo irmão Aldo colocou no carro dele e fez todas as corridas que elas precisavam. E não cobrou nada. Sem saber quem era. Não perguntava quem era, quem deixava de ser. Fazia o bem sem olhar a quem. De maneira que estas bondades nunca fez falta, nunca fez com que faltasse o pão de cada dia na mesa dele. Mas que era visto pelos outros como um homem de um bom coração. Quando ele recebeu o chamado da Santa Avó Rosa, já com 44 anos, com 40 anos, melhor dizendo, ele se entregou para ela. Eu ajudo a senhora no que for preciso. E a Santa Avó Rosa aprovou ele em vários pedidos. E Jesus deixava que acontecesse porque ele precisava ser provado. As pessoas precisavam ver nele a qualidade que ele possuía. Muitas vezes, já como motorista da direção, a Santa Avó Rosa marcava uma viagem para ele ir como motorista. Ele arrumava o carro tudo um dia antes. Ele abastecia, ele olhava a água de radiador. Mas tinha alguém que ia lá e, como diz o ditado popular, fazia sacanagem no trabalho dele. Quantas vezes ele foi pegar o carro no outro dia pela manhã e o radiador estava seco? Quantas vezes ele abastecia o carro e para sair no outro dia, quando ele ia lá no outro dia, o tanque estava seco? Ele já era possuidor de dom para saber quem era, mas Jesus não mostrava ainda para ele. A Santa Avó ainda estava no exercício do seu ministério. Ela sabia, mas ele precisaria passar por estas provações. Mas nada disso tirava ele da serenidade de um servo de Deus. E muitas vezes ele ficava preocupado, mas eu deixei tudo pronto ontem. E a Santa Avó dizia, não se preocupe, vai lá e faz de novo e vamos seguir viagem. Assim o santo irmão Aldo foi demonstrando as suas qualidades, o seu amor pelos seres humanos. Até que chegou o dia em que a Santa Avó Rosa pediu para deixar a vida do corpo e continuar cuidando da igreja em espírito. E Jesus pediu para ela, então precisa ter um sucessor. Jesus já sabia que seria ele, santo irmão Aldo. Mas falou para ela que procurasse dentre a igreja. Porque ela não poderia também, Jesus falar para ela, olha, é o Aldo que vai te suceder. A igreja já tinha um número considerável de pastores, de obreiros, de pastores influentes no ministério. Tinha o filho da Santa Avó, a filha dela. Mas ela sondou os corações. E Jesus não falou para ela que nenhum daqueles era. Depois de um período de meses, Jesus falou para ela que tinha um com qualidades. Mas ele não era um apostólico. Ele prestava serviço para ela, Santa Avó Rosa, para a direção. E aí a Santa Avó Rosa falou para a direção e os pastores que estavam orando com ela, que Jesus havia dito que tinha uma pessoa com as mesmas qualidades dela para sucedê-la no governo da igreja. Mas não falou quem era. O tempo passou e a Santa Avó então deixou. Aquele a quem eu aparecer após a morte do meu corpo, esse será o continuador da obra. Esse será o meu sucessor. Mas ela também não falou o que ela ia falar, porque senão poderia surgir outros. E no terceiro dia que estava sendo velado o seu corpo,
ela apareceu para ele, Santo Irmão Aldo, enquanto descansava num carro, deitado dentro de um carro. Então ele ali, descansando, ela não veio sozinha, ela veio ela junto com a Mãe Virgem Maria. Ali, para provar que ele era o sucessor, ele descreve como é a Mãe Virgem Maria, como ela estava naquela primeira vez que ele a viu. E ali a Santa Avó passou para ele tudo quanto era para ser feito no sepultamento do seu corpo. Naqueles momentos de tristeza, de angústia, ele procurou uma diaconisa, falou para ela que ele tinha mais amizade, e ela falou para o bispo o que ele, Santo Irmão Aldo, havia dito para ela. O bispo subiu no altar e falou: a Santa Vó Rosa já tem o seu sucessor, o seu legítimo representante entre nós, mas também não falou o nome. Porque o Santo Irmão Aldo era muito discreto, irmãos, no início do seu ministério. Quando a Santa Avó falou com ele, ele disse: eu posso ajudar a senhora no que for preciso, mas uma coisa que eu não quero é pregar. A senhora não manda eu subir lá para pregar, não. E ela respeitou a decisão dele. Mas sem saber ele que ele seria o pastor da promessa de Jesus, porque ele ia pregar por todos, para todos. Assim o Santo Irmão Aldo assume o ministério de primaz da igreja, o primeiro, irmãos. Ah, pastor, mas quando ele veio já tinha outros. Tinha. Mas o primeiro quer dizer que nada na igreja era feito sem passar por ele. Ele dava as determinações dele próprio, não de Jesus. Da Santa Vó Rosa. Jesus orientando a Santa Vó Rosa e ela passando para ele: Aldo, é assim que precisa ser. Lutou muito, irmãos. Lutou muito, mas não desanimou. Entendeu o chamado e se dispôs a cumprir o ministério a qual Deus lhes confiou. E ele se entregou de tal forma que, a não ser o preparo que a Santa Vó Rosa deu para ele, num período de 1 ano e meio, para governar a igreja, ele não precisou ir num monte para orar e receber orientação. Ele não precisou levantar de madrugada, na calada da madrugada, para ouvir a voz de Deus. Não. Ele se qualificou à altura de ser levado aos céus para receber de Deus orientações para governar o seu povo na terra. Mas nem por isso, irmãos, ele se aparecia. Nem por isso ele dizia: eu sou o primaz da igreja, vocês têm que me respeitar. Vocês têm que me obedecer. Não. Tudo o que ele fez foi em nome da Santa Vó Rosa e em nome de Jesus. Inclusive, ele só veio falar que ele era o profeta de Deus nos últimos anos do seu ministério. E quando alguém interrogou ele: irmão Aldo, está falando aí que o senhor é santo. O senhor é santo mesmo? Humildemente, ele responde para a pessoa: eles estão falando aí. Eles estão falando aí. Outra pessoa chegou para ele e disse: irmão Aldo, eu não consigo falar que o senhor é santo. O senhor é santo? Ele falou: eu sou para você o que você acha que eu sou. O Santo Irmão Aldo, irmãos, entendia e entende a nossa maneira de ser, como nós entendemos, como nós cremos, como nós confiamos. Agora ele luta
lutou 44 anos para conscientizar cada um de nós da grandeza do seu ministério, da sua bondade, do seu amor e, principalmente, irmãos, do sacrifício que ele travava para guardar cada um de nós. Não pense que o santo irmão Aldo, por nascer predestinado, por aprender com Deus como governar um povo na terra, a vida dele foi uma vida, como diz, de rosas. Não, lutou muito, irmãos. Lutou muito. Enfrentou calúnias, injúrias, desde o início do seu ministério. Às vezes, nós conversamos com alguém e alguém fala assim, nossa, os últimos anos do ministério do santo irmão Aldo foi muito difícil. Irmãos, foi desde os primeiros anos, não foi nos últimos anos. E quando alguém tomava conhecimento e muitas vezes queria lutar para defender, era aconselhado por ele. E eu me lembro de um de nossos irmãos que trabalhava numa fazenda, e lá tinha um colega de trabalho dele que não cria em santos. E quando ele viu o nosso irmão, então ele vinha com falas de deboche, porque ele cria no santo irmão Aldo, esse aí crê num homem aí. E um dia, aquele irmão foi perdendo a paciência, e um dia ele estava almoçando e aquele homem chegou com falas de deboche do santo irmão Aldo, e o irmão disse que não viu a hora. Ele deixou a sua marmita e avançou naquele homem com o garfo. Ele falou, eu ia acabar com ele, de tanto ele me provocar. Quando ele chegou na sede da igreja, o irmão Aldo estava na calçada. Antes dele falar, o irmão Aldo falou com ele, e aí? Foi difícil lá, hein? Estava nervoso? Mas não se preocupa com isso, não. Não se preocupa com a batalha dos santos. Nada que eles falam nos atinge. Aí aquele irmão entendeu. E ele chegou para aquele homem, pediu desculpa no outro dia. E aquele homem ficou admirado. Por que você está me pedindo desculpa? Eu te ataquei com palavras. E ele falou, não. O santo irmão Aldo falou que o que você fala, ele nem ouve. Não atinge ele, não. Então veja, irmãos, o que é um ministério, o que é cumprir um ministério para o reino dos céus, sabendo que alguns não o aceitam, mas o seu coração de bondade, de amor, fazendo tudo para conscientizá-los. Nos últimos anos do seu ministério, quando a luta para nós outros olhar e entender parecia que estava tão intensa, alguém entrou na sala dele e falou, irmão Aldo, o que o senhor vai fazer? E ele disse, nada. Se eles entrar aqui dentro e pedir perdão, eu perdoo todos. Esta, irmãos, é a bondade de um profeta. Saber reconhecer a nossa fragilidade, mas também lutar por nós, quando nós entendermos a nossa fraqueza, quando nós entendermos e nos humilhar diante de quem pode nos ajudar. Durante todo o ministério do santo irmão Aldo, o seu trabalho foi fazer o bem, foi preparar cada um de nós. Porque, irmãos, quando nós viemos para esta igreja, nós viemos cheios de defeito, cheios de vícios, cheios de maus costumes.
E isso não foi assim, entramos aqui e abandonamos tudo de um dia para o outro. Passou anos e anos, e o santo irmão Aldo lutando com amor, com carinho, dando mensagens esclarecedoras, falando aos nossos corações, para que nós se arrependêssemos, para que nós alcançássemos a conversão de nosso espírito, para que Ele pudesse nos ajudar, para que Ele pudesse nos acolher nos seus braços e dizer: não se preocupe, eu estou aqui. Certa vez ele foi fazer uma viagem de Santa Comunhão e foi muitos irmãos com ele. E chegou na cidade, eles foram para o hotel, porque ele, santo irmão Aldo, ele não deixava assim um irmão posar num hotel, outro no outro não. A comitiva que ele convidava na sede para seguir, dormia no mesmo hotel, comia no mesmo restaurante, tomava café no mesmo ambiente. E ele cuidava tão bem que ele não deixava um tomar café na frente do outro. Quando levantavam pela manhã, quando todos levantavam, aí ele liberava para todos tomar café. E todos respeitavam ele. Aí a nossa irmã sentou na mesa e disse: nossa, irmão Aldo, essa noite eu dormi tão bem. Eu deitei e apaguei, acordei agora de manhã. E ele olhou para todos e disse: enquanto vocês estavam dormindo, eu estava cuidando de cada um de vocês. Irmãos, diante da bondade, diante da qualidade deste grande servo de Deus, como é o nosso proceder? Eu falei há pouco para os irmãos que ele nos amou como nós éramos, porém nos qualificou. E vem dando mensagens para que nós alcançamos qualificação espiritual. E nós? Como que nós amamos o nosso semelhante? Será que nós amamos as pessoas como elas são? Ou nós dizemos para elas ou para nós: eu só vou te amar quando você for igual a mim? Às vezes não fala com essas palavras, mas fica olhando os defeitos das pessoas. E comentando. Irmãos, quem poderia fazer isso era o santo irmão Aldo, porque ele já era um santo de Deus. Mas ele ouvia o pedido do santificado e ouvia o pedido também do desobediente. Agora, a proporção de mérito para alcançar, é lógico que daí é diante da justiça de Deus, mas ele ouvia a todos. Uma coisa muito marcante, irmãos, foi o dom que o santo irmão Aldo recebeu de conhecer a vida espiritual das pessoas. Antes de nós pedir, ele já sabe o que nós precisamos. Muitas vezes, ele nos socorre e não deixa nós nem observar a gravidade do perigo qual estávamos passando. Ele recebeu esse dom de Deus e recebeu autoridade para executar esse dom na vida dos que merecem, na vida dos que precisam, como eu mostrei o testemunho na hora do apelo de contribuição. Certa vez ele estava na sede e passou uma pessoa e chegou para os porteiros e pediu uma ajuda e os porteiros não ajudaram. Não temos dinheiro para ajudar, não. E aquele homem subiu na calçada. Passou pela porta do santo irmão Aldo, o irmão Aldo abriu a porta. E sempre tinha alguém ali do lado de fora, ele perguntou: o que ele quer? Ele não sabia? Ele sabia. Ele vai provar que ele sabia. Ah, está pedindo dinheiro, irmão. Ah, chama ele lá. Alguém foi até aquele homem e falou: o irmão Aldo está te chamando. Ele voltou. O irmão Aldo enfiou a mão no bolso, tirou um dinheiro e alcançou para ele.
Aquele homem agradeceu o santo irmão Aldo e foi embora. Quando ele já estava distante, o irmão Aldo olhou para os outros e falou: ele está passando necessidade em casa. Ele está pedindo para comprar algo, falou até o que era preciso, para comprar algo para suprir a sua necessidade. Ele é um homem bom. Esse é o dom que o nosso santo irmão Aldo recebeu, irmãos, de olhar para esta humanidade e saber quem é bom, quem ele vai alcançar, quem ele vai dar a oportunidade de salvação. Esse mesmo dom, com esse mesmo dom, ele olha para nós, ele olha para a igreja. E muitas vezes ele pergunta: por que que ainda está assim? Por que que ainda faz isso? Irmãos, é diante dessa bondade, diante dessa qualificação espiritual, é que nós nos reverenciamos diante do santo irmão Aldo. Um homem profeta, um homem que nós conhecemos. Falamos com ele, ouvimos sua voz, tocamos no seu corpo. É um ser humano. Às vezes nós vemos pessoas que admiram a trajetória dos profetas que há muitos anos cumpriram nesta terra, e muitos até de nós, deixam de admirar a trajetória de um profeta que nós contemplamos, que nós ouvimos. Agora, todo esse trabalho do santo irmão Aldo, para quê? Para formar um povo santo para Deus nesta terra. E ele formou, irmãos. Não tenha dúvida, ele formou um povo santo nesta terra. Ele foi perguntado: irmão Aldo, diz que esta igreja é santa? Essa igreja é santa mesmo? E ele responde com outra pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Ele não falou assim: é santa assim, não. O que eu estou fazendo aqui? Agora você vai para casa e reflita. O que eu estou fazendo aqui? Qualificando criaturas para alcançar santidade, para representar o reino dos céus na terra. Aí a nossa irmã faz um hino e fala lá no final do hino: ao ver o santo irmão Aldo, parece que Deus é assim. Nossa, eu acho que eu exagerei aqui. Irmão Aldo, eu fiz um hino para o Senhor. E eu coloquei no hino que quando eu olho para o Senhor, eu vejo tanta beleza, tanta grandeza, e parece que Deus é assim. E ele disse: é o que você colocou. É o que você colocou. Toda a bondade de Deus nós contemplamos na pessoa do nosso querido e santo irmão Aldo. Ah, pastor, mas o irmão Aldo, às vezes, ele dava uma bronca. Era preciso. Qual o pai que educa um filho e consegue dar uma educação para a vida inteira sem dar uma bronca? Porque fala com carinho, não ouve. Fala de novo com carinho, não ouve. Aí quando dá um grito, opa! Mas é para o bem, irmãos. O santo irmão Aldo, ele executou o juízo de Deus na vida da igreja para salvar cada um de nós. Foi para que nós pudéssemos estar atentos para reconhecer tanta bondade de Deus para os seres humanos. Então, prezados irmãos, segunda-feira estaremos prestando tributos de louvor e adoração, o dia que nosso querido e santo irmão Aldo deixou de viver nesta terra sendo visível aos olhos de todos. Todos estão convidados para esta reunião, segunda-feira. Amanhã já temos uma programação especial.
também relembrando da bondade, da santidade, do amor e da coroa que nosso santo irmão Aldo alcançou. E nós aqui cantamos com alegria, demonstramos a ele a nossa maneira de agradecer, porque nós somos reconhecedores que sem os ensinos dele, os ensinos de Jesus transmitidos por ele, santo irmão Aldo, na nossa vida, nada seríamos. Muitos de nós nem aqui não estávamos mais. Porque nós viemos praticamente todos do mundo. Os jovens nasceram aqui. Mas se não é o amor do santo irmão Aldo, em trazer o papai e a mamãe, quem sabe eram jovens que estavam lá no mundo, fazendo tudo quanto o mundo lhes oferece para a destruição material e espiritual. 11 anos que o santo irmão Aldo deixa de ser contemplado por nós, no seu corpo físico, visível nesta terra. Mas a igreja continua, provando as suas palavras, que um ano antes dele deixar a vida do corpo, ele manda escrever, e ninguém compreende na hora. Neste ano, vai se dar o mesmo que se deu no ano de 1970. No ano de 1970, nós perdimos o direito de contemplar a pessoa física da Santa Avó Rosa. Ele falou isso no final de 2013. Mas a igreja está pronta, está preparada para seguir em frente. Quando foi no dia 5 de maio, nós também perdemos a presença física de um homem profeta nesta terra. E eu me lembro. Estávamos lá, eu com outro pastor estávamos na porta da sede, no corredor que as pessoas entravam para ir até o corpo dele. Quando chegou uma pessoa e disse: eu não sou da igreja, mas eu quero ir lá despedir dele. E aquele senhor entrou, veio ali, falou algumas palavras, voltou, olhou para nós e disse: ele vai fazer muita falta para todos nós. Depois que foi sepultado, decorrer do ano 2014, nós já vimos as consequências. O quanto o mundo modificou, irmãos, sem a presença física do nosso querido e santo irmão Aldo. Mas nós continuamos aqui, crendo, confiando que em espírito ele está entre nós, trabalhando muito para nos qualificar, para valorizar o seu ministério, para colocar em prática tudo quanto ele tem nos ensinados, porque ele ainda prega para a igreja, e indo até em lugares distantes, para compartilhar o poder de Deus que está em suas mãos para os necessitados que clama e confia no teu santo nome. Por isso, nestes dias festivos, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, nós prestamos a ele, santo irmão Aldo. Nas nossas orações, agradecer a Deus por esse profeta que ele nos deu. Inclusive, já na reunião. Às vezes, quando o pastor convida para orar, muitas pessoas acham que precisa acompanhar o pastor com as palavras do pastor. Não, irmãos. O pastor faz uma oração rogativa por todos. Cada um de nós que estamos ouvindo, fazemos as nossas orações com as nossas palavras. E o santo irmão Aldo entende a nossa língua, não precisa falar bonito, não precisa falar vocabulário português correto. É preciso pedir, não pode só pensar.
O irmão Aldo conhece a minha vida, então eu entrego nas mãos dele. Não, é preciso pedir. Peça com sabedoria, peça com fé, do seu jeito. De preferência, que segue a orientação de Jesus. Primeiro, peça perdão dos seus atos, de tudo quanto fez, que o seu consciente sabe que prejudicou os ensinos do Santo Irmão Aldo no seu comportamento. E depois pede para ele com sinceridade. Peça como o hino do coral que canta diz, né? Eu estou em suas mãos, faça de mim o que quiser. E no tempo de Deus, o que nós pedir, nós receberemos. Porque ele, Santo Irmão Aldo, recebeu todo o poder e autoridade para socorrer os necessitados que clamar pelo teu santo nome. E ele certa vez chegou a dizer, se olhar para mim, eu já sei o que precisa. E de conformidade o mérito, eu já posso socorrer. É com esta fé, irmãos, que nós vamos encerrar nossa reunião de hoje, agradecidos a ele, Santo Irmão Aldo, pela sua bondade, pelo seu amor, pelo carinho por todos nós. E amanhã estaremos aqui novamente, às 18 horas. O coral já chega logo nas primeiras horas da tarde para ensaio, para preparo de hinos, porque ele merece o nosso melhor. Quanto mais nós nos preparar para apresentarmos diante do Santo Irmão Aldo, ainda é pouco diante da grandeza e da luz que resplandece o seu poder. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar, encerrar a reunião. Que ele, Santo Irmão Aldo, junto com a Santa Vó Rosa, com os santos e anjos que está aqui conosco, possa nos acompanhar e possa conceder a todos nós o que nós precisamos para sermos vencedores. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado também aos nossos internautas. Oremos. Glorioso Deus, soberano e eterno Pai Celestial, graças te damos por mais esta reunião a qual aqui estamos chegando ao término da mesma. Momentos que passamos aqui meditando no ministério glorioso do nosso querido e santo irmão Aldo, aquele que o Senhor ensinou, aquele que o Senhor qualificou para formar um povo zeloso e de boas obras nesta terra, para representar o reino dos céus. Aqui estamos como teus filhos, como teu povo, como teus filhos, santo irmão Aldo, porque o Senhor nos educou espiritualmente. Mas agora pedimos que o Senhor, junto com a Santa Vó Rosa, junto com Jesus, com a Mãe Virgem Maria, capacita cada um de nós para melhor te servir, para defender o teu santo nome, para representar a santidade do reino dos céus por onde andarmos, por onde passarmos e enquanto for da tua vontade. Santo irmão Aldo, dentro de alguns instantes, todos nós iremos para os nossos lares. Que os seus anjos, seus santos que aqui estão, seus porque estão sob o seu comando, possa nos acompanhar, possa nos conceder uma noite abençoada. E amanhã todos nós possamos despertar com alegria em nossos corações e com o desejo de, mais uma vez, participar de uma reunião na presença do Senhor e da companhia de muitos santos e anjos que o Senhor enviará para estar conosco. Abençoe os pais, as mães, a mocidade, a juventude. Abençoe nós outros de mais idade também. Peço que o Senhor abençoe aqueles que, quem sabe, estão nos hospitais, aqueles que estão passando por problemas de saúde, ficaram nos seus lares, estão se recuperando. Santo irmão Aldo, também me lembro dos nomes que foram depositados nessa caixa pedido de oração. Não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe. E de conformidade aos méritos deles, o Senhor já tomou as medidas no momento em que os nomes estavam sendo escritos nestes papéis. Santo irmão Aldo,
liberte-os, dê saúde para o corpo, conceda sabedoria, conceda entendimento, para que todos possam ser vencedores. Prezados e queridos irmãos, recebamos todos nós juntos com nossos internautas também, a bênção de Deus o Pai na comunhão do Divino Espírito Santo, a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria, a bênção da Santa Avó Rosa, e a bênção e o consolo e a paz do Senhor Santo Irmão Aldo nos acompanhe. Amém. Paz do Senhor para todos e até amanhã.